certo? Agora, a primeira coisa que devemos entender sobre mordomia é que essa lição vai ao coração do crente, do salvo, do discípulo. E a razão é o seguinte: Jesus Cristo disse que onde seu tesouro está, seu coração está lá também, não é isso? Muitas vezes a mordomia que dá a temperatura do fervor do salvo mostra se a pessoa realmente é obediente a Deus ou não. Porque é fácil na vida cristã dizer: eu não fumo, não bebo, não vou às festas, não danço, não fazer essas coisas. E a gente fala todas as coisas que a gente não faz, não é? É uma pessoa moral, tudo isso faz. Mas quando falamos de mordomia, daí começamos a ver se realmente o salvo é obediente. E uma das coisas, como um pastor, que eu tenho visto, eu posso falar de experiência, é o seguinte: muitas vezes, ou todas as vezes, na vida de cada salvo, na vida de cada discípulo, chega algum momento que Deus vai perguntar: realmente você vai me obedecer? E muitas vezes eu vejo crescimento na vida de um salvo até certo ponto. E parece que quando chegar aquele ponto de obediência em certas coisas, a pessoa salva diz: eu vou obedecer a Deus até aqui. E quando chegar aquele momento, daquele salvo começa a esfriar, começa a afastar. E você pode ver que está obediente a Deus em muitas coisas, mas chega a esse ponto e não é obediente mais. Agora, eu não estou falando que é sempre mordomia, mas eu estou dizendo que essa aqui é um dos assuntos que mostra se realmente o salvo é obediente. Agora, uma coisa que eu devo falar logo no início: mordomia é muito mais do que apenas dinheiro. Mordomia é muito mais do que apenas dinheiro. Em realidade, nós vamos falar de vários princípios que se aplicam a muito mais do que apenas dinheiro. Agora, aplica ao dinheiro sim, mas aplica a muito mais também. Então, essa lição sobre mordomia, nós devemos entender muito bem o que estamos falando. E a primeira coisa que devemos entender é o significado da palavra mordomo, certo? O significado da palavra mordomo. O mordomo é o quê? Empregado, servo, administrador dos bens de outra pessoa, certo? Administrador dos bens de outra pessoa. Servo está certo, empregado está certo, mas a ideia de que a pessoa que é mordomo está administrando os bens de outra pessoa. Não pertence àquela pessoa, pertence a outra. E aquela pessoa apenas está administrando aqueles bens. Se nós pegamos essa ideia logo no início, o resto de mordomia é fácil entender. É muito fácil. Então vamos lá na lição, certo? Primeiro, em todas as áreas da vida cristã, nós temos que entender que vivemos pelos princípios. Vivemos pelos princípios. Você pode levar a sua vida pelas emoções, por seus pensamentos ou suas opiniões, mas todas essas coisas mudam. Todas essas coisas são relativas, são subjetivas, como eu falei, preguei ontem à noite. A verdade não é subjetiva. A verdade não é relativa à pessoa. A verdade é objetiva, ou seja, tem um princípio. E nós vamos falar sobre 4 princípios de mordomia. E vocês devem relembrar esses 4 princípios. Não porque vai ter uma prova, mas porque a sua vida é uma prova. E se você não estuda e entende e aprende bem esses princípios, então vai ser levado por todos os pensamentos de outras pessoas, não é? Então vamos entender bem os princípios. O primeiro princípio de mordomia. Qual é o primeiro princípio? Tudo pertence a Deus, ao Senhor. Quanto pertence ao Senhor? Tudo. Tudo.
Sua vida pertence ao Senhor? Seu tempo pertence ao Senhor? Suas habilidades pertencem ao Senhor? Seu dinheiro pertence ao Senhor? Suas crianças pertencem ao Senhor? Sim, tudo. Sua casa, seu carro, não importa o que é, sua moto, sua esposa, seu marido, tudo pertence ao Senhor. É um princípio fácil de entender. Muitas vezes as pessoas reclamam: pastor, eu não posso entregar o dízimo a Deus, porque o orçamento não dá. Eu digo, você está calculando o seu orçamento errado. Porque quanto pertence ao Senhor? Tudo pertence ao Senhor. Ele dá para você uma porção, mas tudo pertence a Ele, não é? Exatamente, exatamente. Vamos chegar lá, tá bom? Número 1, Salmo 24, verso 1. A terra pertence a quem? Ao Senhor, a Deus. A terra pertence a Deus, ao Senhor. Bem fácil. Ageu 2, verso 8. O Senhor é o dono de que? Tudo, em realidade, não é? Ouro, prata, as montanhas, os vales, o sol, a lua e as estrelas. Tudo pertence a Ele, não é? Ele é o dono de tudo, não é isso? Em Êxodo 19, 5, Deus é o dono de quanto da terra? Toda a terra. Toda a terra. Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, China, toda a terra pertence ao Senhor, não é? O terreno que estamos comprando como igreja pertence ao Senhor. Não pertence a gente, não. Pertence ao Senhor, não é? 1 Coríntios 6, 27 e 23. Vamos olhar nesses versos, tá certo? 1 Coríntios 6, 20 e 7, 23. 1 Coríntios 6, 20 e 7, 23. Estamos com dois versos que são bem perto um do outro, não é? Não deve ser tão difícil para a gente encontrar esses dois versos. 6, 20, daí 7, 23. Certo? Todo mundo chegou? 1 Coríntios 6, 20. Certo? Irmão Antônio, leia verso 20, por favor. 6, 20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Certo? Agora, esse verso está dizendo bem claro que nós fomos comprados. Quem compra é dono, não é? Quando compramos o terreno, daí a igreja vai ser dono do terreno. Agora pertence ao Senhor, a gente sabe disso. Mas Deus, nós compramos, então vai mudar o nome do dono, daquele que tem agora, para Igreja Batista Calvário, não vai? Certo? 7:23. 7:23. Chegou lá? Aiden, leia verso 23, por favor. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Certo? Então, naqueles dois versos, todos os dois versos, estamos vendo que quando Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como Salvador, isso quer dizer que fomos comprados por Deus, não é? Então, até o próprio salvo pertence a Deus, pois no dia da salvação foi comprado. Comprado por alto preço, não foi? E foi um alto preço, foi o sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados. Então, nem o meu corpo, nem a minha alma pertence a mim. Pertence a Deus que me comprou.
Entendeu? Agora, segundo princípio. Primeiro princípio, tudo pertence a Deus, não é? Segundo princípio, mordomia é a administração dos bens de outro, não é? Mordomia é a administração dos bens de outra pessoa. Agora, para esse princípio, nós estamos vendo uma história que vem de Gênesis capítulo 39, 1 a 6. É a história de quem? De José do Egito, exatamente. De José. Agora tem muitos que têm visto aquela novela que passou sobre José do Egito e tudo isso. Estava cheio de muitas coisas que talvez não estavam realmente certas e tudo mais. Mas a história bíblica é uma história perfeita que descreve mordomia, certo? Agora, se nós lembrarmos a história, José era um dos filhos de Jacó. Era o filho favorito. Seus irmãos odiavam José por causa disto. Daí decidiram que iria matar. Daí outro irmão disse, não vamos matar, vamos vender. Então venderam ele à escravidão. Ele foi ao Egito. Quando chegou no Egito, ele foi comprado por Potifar. Potifar era capitão do exército do Egito. Potifar comprou José, colocou José na sua casa como escravo. Mas em pouco tempo, Potifar identificou algo bem interessante sobre José. Que foi? Temente a Deus, mas outra coisa também. Ele era um bom administrador. Ele parece que ele teve um jeito de responsabilidade que ele conseguia fazer a administração muito bom. Então, Potifar colocou José sobre tudo que estava na casa dele, como administrador. Até a Bíblia diz que Potifar nem sabia quanto ele tinha. Ele só sabia que todo dia teve pão na mesa, as coisas estavam prontas, contas pagas e tudo mais. Mas até Potifar nem sabia quanto ele tinha na mão. Porque José era tão bom administrador das coisas dele. Então, vamos ligar aqui. Quem era o mestre na passagem de Gênesis 39, 1 a 6? Potifar. Potifar era o capitão do exército do Egito. Quem era o servo na passagem? José, que era o servo. José era o servo. Agora, em verso 4 de Gênesis 39, 1 a 6, em verso 4, algo bem interessante é falado sobre José. O que foi? O que foi? Certo? Tá certo. Ele era um bom servo. Potifar ele achou graça nos olhos de Potifar, que era o seu mestre, e também Potifar colocou tudo na sua mão. Mas tem mais uma coisa que está em verso 4. Vamos até Gênesis 39, verso 4. Gênesis 39, verso 4. Tem mais uma coisa que eu quero que nós entendemos. Oh, peraí, verso 3. É essa a razão que eu... Verso 3, certo? Em verso 3, veja que está dito aí em verso 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o que foi que Deus fez? O senhor prosperava em sua mão. Agora veja verso 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor fez o quê? O egípcio, o descrente, porque Potifar era descrente, egípcio. O descrente, Potifar, o egípcio, foi abençoado por causa de quem? Pelo amor que Deus teve por José. Então, até o trabalho de José
o caráter de José, o bom empreendimento de José, abençoou seu mestre Potifar. Quando nós, como salvos, entendemos que somos mordomos ou administradores dos bens do Senhor, não pertence a nós, mas pertence a Ele, e que nós somos obedientes a esse princípio e a Deus nesse princípio, Deus vai nos abençoar, e também outros ao nosso redor vão ser abençoados por causa da nossa obediência. Eu posso dar um exemplo disto. Minha sogra, vocês conhecem, eu tenho contado a história, que meu sogro faleceu ano passado, mais ou menos nessa época. Minha sogra e meu sogro, quando Cíntia era criança, eles 2 ou 3 frequentaram a igreja juntos. Mas em algum momento, bem cedo na vida de Cíntia, seu pai se afastou e nunca mais voltou para a igreja. Para o resto da sua vida. Anos que não foi para a igreja. Até ele falou para minha sogra que ela não podia fazer certas coisas na igreja. E ela, sendo obediente a ele, não fez. Uma das áreas que ele negou que ela podia ajudar na igreja era dízimos e ofertas. Porque ele disse, você não vai levar meu dinheiro para lá. Mas ela fez alguma coisa, ela obedeceu, porque foi ele trabalhando, ela não estava trabalhando. Mas a partir do momento que ela começou a trabalhar, tudo que ela recebeu, ela tentou ser mordomo. E não somente dinheiro, mas outras coisas na vida dela também. Mas ela conta que muitas vezes Deus abençoou a família por causa da obediência dela. Entende bem, a sua obediência a Deus vai afetar outras pessoas ao seu redor, como na vida de José, certo? Então, princípio 1 de mordomia, tudo pertence ao Senhor. Segundo, mordomo é administrador dos bens dos outros, não é? Terceiro, todo salvo é mordomo. Por que todo salvo é mordomo? Por que todo salvo é mordomo? Primeiro, obediência. Segundo, porque nós fomos comprados por Deus. Então, sendo comprados por Deus, nós somos servos de Deus, não é? E Ele deixou a nossa mão responsabilidade. Então, vamos lá. Em Mateus 25, 14 e 15, nós temos a história do Senhor que entregou os seus bens nas mãos de seus servos. Lembra aquela história? Certo Senhor chegou, ele entregou na mão de seus servos talentos, não foi? Ele deu para um servo 5 talentos, para outro servo 2 talentos, para outro servo 1 talento só. Daí a Bíblia diz que ele foi fazer a viagem dele. Ele voltou depois da viagem para acertar contas com todos os servos. Teve um servo que recebeu 5, que foi negociando, trocando, usando e ganhou mais 5 talentos. Teve um que recebeu 2 talentos e ele foi negociando, fazendo negócios e ganhou mais 2 talentos. Teve aquele que recebeu só 1 talento. O que foi que ele fez com aquele talento? Ele foi, cavou um buraco, escondeu aquele talento no chão, cobriu, esperando a volta do Senhor e não fez nada por resto do tempo. Quando o Senhor voltou, cadê meu talento? Eita, o Senhor é duro e tudo isso, então eu escondi esse, certo? Toma o talento daquele, dá porque ele tem 5, leva ele, joga ele fora. Não presta. Aquele servo. Agora é duro, é difícil, né? Mas a história, a parábola está nos ensinando um princípio bem importante. Nós temos uma responsabilidade. Nós somos servos de Deus. Entendeu? Em Romanos 6:22, o salvo foi libertado do pecado para ser o quê? Servo de Deus. Para ser um servo de Deus. Exatamente.
Deus não nos salvou para nos colocar sentado no banco fazendo nada para esta nossa vida. Eu escapei do inferno, graças a Deus. E aí? Você escapou do inferno? Você quer que seja a única pessoa que escapa do inferno? Vai fazer alguma coisa? Era um servo do pecado e serviu o pecado, a única coisa que você sabia. Agora é um servo de Deus. Um servo sentado no banco? Ou servo ativo? Um servo ativo, não é? E todo salvo é mordomo, certo? Logicamente, um salvo deve ser um bom mordomo. Logicamente, então, um salvo deve ser um bom mordomo. Então, primeiro princípio é o quê? Tudo pertence ao Senhor. Segundo princípio, Luciene. Mordomia e administração dos bens dos outros. Terceiro princípio, Anderson. Rapaz, qual página é? Ajude, irmão. 32. Não? Terceiro princípio é o que, Aiden? Todo salvo é mordomo. Todo salvo é mordomo. Quarto princípio. O quarto princípio, então. O quarto princípio é fidelidade é a exigência de um bom mordomo. Fidelidade é a exigência de um bom mordomo. O que faz com o mordomo que não é fiel ao seu trabalho? Ele vai perder o emprego, não é? Imagine, Maria, tem alguém trabalhando na sua casa, tá bom? E essa pessoa, você não podia confiar de cuidar das suas coisas. Quanto tempo podia ficar trabalhando na sua casa? Tchauzinho, não é? Vai-te embora. Por quê? Eu não posso confiar na pessoa que está trabalhando na minha casa. Não vai trabalhar na minha casa muito tempo, não. Vai embora. Não vai? Não vai continuar com esse trabalho. Tem que ser fiel. Não é isso? Tem que ser fiel. Agora, 1 Coríntios 4:2. O requerimento neste verso é que cada mordomo seja fiel. Simples. É simples. A exigência do verso é que cada mordomo seja fiel. É um princípio bem simples de entender. Filipenses 2, verso 21. Agora, Antônio, procura aí, Filipenses 2, 21. Certo? Filipenses 2, 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de. Certo? Qual é o problema nesse verso? Que todos estão buscando o que é seu próprio, não é? Sabe qual é o maior perigo à mordomia? Egoísmo. Egoísmo. Porque o mordomo que está pensando em si mesmo primeiro não vai ser responsável pelo trabalho dele, pelos bens do outro, não é? Voltamos para a história dos servos, que teve 5, 2 e 1 talento. Aquele que teve 5 talentos estava pensando em que? Em ganhar mais 5, ou ganhar mais para agradar quem? O mestre, exatamente. Aquele que teve 2, seu pensamento principal era o quê? Ganhar mais 2 para agradar o seu senhor, não foi? E aquele que teve 1? Qual foi a preocupação dele? Como é? Enterrar para deixar seguro, porque ele estava pensando na segurança de quem? Se eu negociar e perder, olha, perdeu, não foi? Então escondo, está seguro lá e pronto, não é? Só que o egoísmo dele levou ele a perder tudo, não foi? O problema em verso 21 é que todos buscam o que é seu próprio, egoísmo.
Mas no mesmo verso dá a solução do problema. Qual é a solução do problema? Buscar o que é de Cristo. Exatamente. Em vez de buscar o meu próprio bem, eu estou buscando o que agrada e o bem do meu Senhor, do meu Mestre, Jesus Cristo. Não é? Graças a Deus que no mesmo verso nós temos o problema e a solução no mesmo verso. Não é? Agora, ele está falando negativamente, mas tudo bem. Então, devemos identificar os princípios, certo? Adson, princípio número 1. Você tem, já está escrito. Volta para a página 31 ou 32. Princípio 1. É princípio número 1. Está em página 31 ou 32, se não me engano. 32? Está em página 32. Adson, já está escrito aí. Primeiro princípio. Pode filar. Primeiro princípio. Isso, princípio 1. Tudo pertence ao Senhor. Segundo princípio. Luciene. Mordomia, administração dos bens dos outros. Terceiro princípio, Ney. Todo salvo é mordomo. Quarto princípio, Eider. Fidelidade e exigência do mordomo. Exatamente. Você pega esses 4 princípios, grava esses 4 princípios na sua cabeça e no seu coração. E quando tiver qualquer pergunta sobre algo que é do Senhor, você vai fazer uma decisão correta se seguir os princípios. Tá certo? Agora, próxima coisa, porque tem várias áreas onde aplica esses princípios de mordomia. Nós devemos entender quanto pertence ao Senhor? Tudo. Então esses princípios se aplicam a quantas áreas da nossa vida? Todas as áreas, exatamente. Então vamos falar sobre algumas dessas áreas. Primeiro, o nosso tempo pertence a Deus. Então devemos o administrar bem. Sim ou não? Sim. Quantas horas do seu dia pertence ao Senhor? 24. Quantos dias da semana? Quantos dias do mês? Quantos meses do ano? Todo o nosso tempo pertence ao Senhor. Nosso problema em obedecer a Deus em relação ao nosso tempo é que, mais uma vez, nosso orçamento está errado. Não é apenas 6 horas da semana, ou 2 horas da semana, ou 3 horas da semana que pertence ao Senhor. Todas as horas da semana pertencem ao Senhor. Vocês sabem que quando for julgado, quando nós, como salvos, ficamos perante Deus, nós vamos dar conta de todas as horas da nossa vida? Sim? Sim. Você vai dar conta perante Deus para o que você fez com as horas que Ele deu a você na sua vida, depois da salvação. Antes da salvação, isso pertenceu ao diabo. Depois da salvação, comprado por bom preço. Então, é para você fazer, administrar para Deus, não é? Agora vamos falar sobre isso, certo? Vamos falar sobre o nosso tempo, tá bom? Eita, eu passei. Cadê você? Agora, Efésios 5,16. Paulo falou que a responsabilidade de cada salvo era de fazer o quê? Remir o tempo. Remir o tempo. O que quer dizer remir? Resgatar de perda. Alguém já falou isso? Pastor, perdi o tempo. Você já falou,
perdi meu tempo. Alguém já falou isso? Se nós estamos remindo o tempo, vamos perder o tempo? É interessante, eu gosto de assistir futebol americano, certo? O homem que lança o futebol, certo? Geralmente ele é o capitão dele, ele é o líder do time, certo? No meu time favorito, esse homem, esse rapaz, ele foi escolhido, não era o primeiro escolhido, nada disso, mas ele finalmente chegou a ganhar a posição principal no time, certo? E várias vezes tem entrevistado ele. E aquele homem é interessante. Ele planeja seu dia em segmentos de 15 minutos. Cada 15 minutos da sua vida está planejado. Ele tem numa agenda dele. Ele já sabe. Aqui eu estou fazendo isso. Daqui a 15 minutos eu já estou fazendo aquela outra coisa. Agora eu não sei como ele vive desse jeito. Eu não consigo. Mas ele consegue. Diz que é a maneira dele mais para ele organizar seu tempo e não ficar perdido. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso. Eu estou dizendo que ele é conhecido no time de ser tão organizado que nunca perde tempo. Ele sabe o que vai fazer. Certo? O meu tempo pertence a Deus. Então, se meu tempo pertence a Deus, eu devo remir, ou resgatar de perda. Não deixa... Agora, toma cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode ter um tempo de prazer, tempo de lazer, tempo de descansar e tudo isso. Precisa. Eclesiastes capítulo 12 diz: há tempo para tudo. Não é? Há tempo para tudo. E você às vezes precisa de um tempo de relaxar, um tempo de lazer e tudo isso. Relaxar a cabeça e coisas assim. Mas devemos cuidar de não apenas perder nosso tempo. Certo? Agora, Tiago 4,14. Quando comparado com a eternidade, a vida de ser humano é como o quê? Um vapor. Agora vocês, mulheres, cozinhando, sabem o que é vapor, não é? Bota aquela panela de água no fogão e esquece que está lá. O que acontece? Toda a água acaba e acaba queimando a panela, não é isso? Tem que... o gás também, que talvez seja mais caro ainda, né? Você tem que ficar de olho naquela panela quando começa a ferver, não é? Porque se você começa a fazer outras coisas, esquecer, daí pronto. Acabou a água, acabou o gás, acabou a panela. Não foi? A vida é um vapor. É curto. A gente vai, rapaz, o tempo passa tão devagar. Agora você chega a certa idade e você olha para ti e diz: o tempo passou tão rápido. Não é? Você vê seus filhos crescendo. Rapaz, era bebezinho ontem. O tempo passa rápido. É um vapor. Certo? Agora vamos fazer uma avaliação honesta em quanto tempo realmente entregamos a Deus. Certo? Quantas horas nós temos por dia? 24 horas por dia. Agora 7 dias na semana. Então a gente faz a multiplicação. Isso quer dizer que por semana nós temos 168 horas durante a semana. Não é isso? 168 por semana. Pronto. 160 horas por semana que pertence a Deus. Não é isso? Se vamos usar a ideia de dízimo, vamos usar isso. Então, daquelas 168 horas por semana, quanto dessas horas Deus está exigindo que nós entregamos a Ele? Quase 17 horas por semana, não é? 16 horas e um pouquinho. 16,8. Certo? Pronto. Na igreja, geralmente quantas horas por semana nós estamos em culto? Domingo? 1h30 talvez. Vamos dizer 2 horas para usar números bem redondos, não é? Certo, 2 horas no domingo. Se tiver culto na quinta, mais 2 horas, não é? 4 horas já. No sábado, se a gente fazer escola bíblica, 2 horas. Chegamos a quantas horas agora? 6 horas. 6 horas.
Daí, se nós tivermos alguma outra atividade na igreja, talvez durante a semana, estão talvez apenas 8 horas, ou nem a metade que Deus está pedindo, nós estamos entregando. E pessoas reclamam de entregar isso para Deus. Agora, imagine desse jeito. Vamos supor 7 dias nós temos, não é? Vamos supor que nós entregamos um dia inteiro para Deus. Certo? Domingo a gente vai dizer que é o dia do Senhor, vai ser dedicado completamente a Deus. Não vou fazer nada mais do que entregar aquele dia para Deus. Certo? Se nós tiramos 16 horas, ou quase 17 horas, num dia de 24 horas, Deus ainda está nos dando 7 horas e pouco para dormir. E muitos de nós nem dormimos 7 horas por noite. Então pense direitinho em quanto tempo realmente nós entregamos a Deus cada dia. Se usamos 24 horas, nós podíamos entregar para Deus quase 2 horas e meia por dia. Para Deus. Por dia. 2 horas e meia. Devocional às vezes nem leva meia hora para a gente. Não é? Nem passamos meia hora em oração e estudo da palavra por dia. Gente, nós precisamos realmente ser mordomos do nosso tempo para Deus. Certo? Segunda área são nossos talentos. São nossos talentos. Talentos aqui nós estamos tratando habilidades. Aquelas habilidades que Deus deu a você. Mas, pastor, eu não sei qual é a minha habilidade. Encontra qual é. Tem pessoas que têm uma facilidade de conversar com outros. Usa aquela habilidade para Deus. Tem pessoas que parece que quando alguém está passando por dificuldade, aquela pessoa sente a dificuldade que outro está passando e quer ajudar. Maria é assim. Nossa irmã Maria. Parece que quando alguém está passando, sofrendo alguma coisa, que ela sofre com aquela pessoa. Aproveite e usa. Usa isso para chegar ao lado de alguém, apoiar. Tem certas pessoas que têm uma habilidade de ensinar, de compartilhar o que Deus tem colocado no coração. Então aproveite, diz ele. Agora eu estou usando exemplos. Vocês todos podem encaixar aqui. Mas na união feminina, Cíntia sempre fala de como, diz ele, quando ela compartilha alguma coisa que tem aprendido lá naquele livro que vocês estão lendo, que é uma bênção para todo mundo. Até coitado não consegue fazer sem chorar. Mas de fato ela tem um jeito de fazer isso. É uma bênção. Use aquela habilidade, aquele talento que Deus dá. Use para Deus. Certo? Você tem a habilidade de tocar violão ou trompete, ou seja que for. Use o talento que Deus deu. Use o talento. Certo? Encontre qual é e use para Deus. Agora, em Mateus, voltamos para Mateus 25, 14 a 30, aquela história do servo e os talentos e tudo isso, certo? O que foi que o homem deu para seus servos? Os talentos, que naquela época era um dinheiro, certo? Era uma porção de dinheiro. Nós estamos aplicando aqui as habilidades que Deus tem nos dado. Cada servo recebeu pelo menos um talento. Pelo menos um, não foi? Cada servo recebeu a mesma quantia de talentos? Não. Não. E nem todos os salvos recebem os mesmos talentos e a mesma quantia. Tem certos salvos que têm certos talentos que vão ser mais visíveis, vão ser mais reconhecidos. Isso faz aquele salvo melhor do que o outro? Não. Não. Nós usamos o talento que Deus nos deu na área onde Ele nos deu o talento para ser usado. Se seu talento é a limpeza da igreja, use o talento que tem. Se seu talento é evangelizar, faça. Qual seja o seu talento, use. Use. Certo?
O que aconteceu entre o mestre e os servos na sua chegada em verso 19? Ele ajustou as contas, acertou as contas com eles, não foi? Vamos examinar as coisas, vamos dar conta, não é isso? Certo. O que foi dito aos servos bons? Certo, então receberam galardões, não é? Bom servo, não foi? Primeiro foi elogiado de ser um bom servo. Daí foi dado um galardão, não foi? Recebeu uma recompensa, vamos falar desse jeito, não foi? Certo. Cada salvo recebeu pelo menos uma habilidade? Sim. Sim. O salvo deve usar seu talento para Cristo? Sim. O salvo vai dar contas a Cristo pelo uso do seu talento? Absolutamente vai. Absolutamente vai. Se o salvo não usar seu talento, o que vai acontecer? Ele vai perder o talento? Ele vai perder o talento. É possível? É. Especialmente quando nós estamos tratando coisas sobre se nós temos uma habilidade de fazer, de usar um instrumento, ou vamos por assim, se Deus tem dado a alguém a habilidade de ensinar ou pregar ou coisa assim, aquela pessoa não faz, muitas vezes a perda daquele talento é acompanhado por amargura no coração, porque a pessoa não está obedecendo a Deus. Entendeu? A maior preocupação do salvo deve ser quantos talentos ele recebeu? Nunca, porque Deus não dá a mesma quantidade para todos. Fica na mão do Senhor decidir quanto Ele vai nos proporcionar de habilidades e talentos. E porque você não tem 10 mil talentos, não quer dizer que você é menos do que aquele que tem. Porque para Deus a fidelidade não está registrado em quanto tem. Para Deus a fidelidade é registrada em o que você faz com o que você tem. A pessoa pode ser salvo 10 anos, mas se não é fiel, Deus não abençoa. A pessoa pode ser salvo 2 dias, se é fiel, Deus abençoa. Entendeu? Não fique com essa ideia de que alguém é melhor porque tem mais tempo no Evangelho. Deus não mede por isso. Deus mede por sua fidelidade. Entendeu? Essa é a mordomia verdadeira. Terceiro. Primeiro foi o tempo. Segundo foi o talento. O terceiro, o testemunho do salvo faz parte do dom da salvação. Então deve também ser administrado bem. Até seu testemunho perante o mundo é algo que você deve ser mordomia. Você deve administrar bem. Agora, vamos olhar. Em Filipenses 2,15, o propósito de Deus é que o salvo faz o quê? Resplandece como astro no mundo. Agora, não é astro como desses programas de televisão de quem é o melhor cantor e tudo isso, não. Não é isso, não. É ser luz na escuridão, nas trevas do mundo. Não é para o salvo andar como santinho, melhor do que os outros, mas que o seu testemunho é tão fiel que o povo identifica: essa aqui é um salvo, essa aqui é um servo de Deus. Deus quer que sejamos sal e luz, que nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. Entendeu? Em Mateus 28, 18 a 20, em João 20, 21 e Atos 1, 8,
sendo um bom mordomo do nosso testemunho, requer que fazemos o quê? Testemunhar ou testificar. Ou seja, que sejamos testemunhas. Em Atos capítulo 8 ele disse: ser-me-eis testemunhas. Eu gosto daquele verso. Porque aquele verso, o verbo ali é imperativo. É uma ordem, um mandamento, uma promessa. Ou para o bem ou para o mal, você salvo vai ser uma testemunha. Você pode ser uma testemunha para o bem, para a glória de Deus. Você pode ser uma testemunha para o mal, que envergonha a Deus. Mas você vai ser uma testemunha. Em Filipenses 3,17, em 1 Timóteo 4,12, um bom mordomo do seu testemunho está preocupado em ser o quê? Um exemplo na vida cotidiana. Um exemplo. Em 1 Timóteo, Paulo falou: não deixe ninguém desprezar a sua mocidade, mas ser exemplo. Lembra 2 semanas atrás, semana retrasada, no domingo? Deus quer que o salvo se destaca. Deus não quer que nós sejamos o mínimo. Ele quer que nós sejamos exemplos. Ele deu em todas as áreas, não foi? Na palavra, no trato, no amor, em todas aquelas áreas que Ele deu para Timóteo ser um exemplo. Deus quer que nós sejamos um exemplo na vida cotidiana. Certo? Em 1 Coríntios 15, 58, em 1 Coríntios 16, 10, em 1 Timóteo 3, 15, mordomia boa do testemunho envolve o quê? A constância ou a fidelidade? Permanência, constância. Fidelidade do salvo com a igreja, que é a obra do Senhor. Meus amados, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã. Deus quer que sejamos constantes. Você pode depender em alguém que não é constante? Não. Se o pastor estava aqui uma vez, não estava aqui outra vez, falei, a gente faz, não faz, vai ter como confiar? Não. Pastor chega atrasado no culto, o povo vai chegar na hora certa? Não, com certeza não. A constância começa na liderança, não é? E nós precisamos pessoas, discípulos, salvos, firmes e constantes. Pessoas novas chegando. Se nós não estamos firmes e constantes, eles vão ser firmes e constantes? Não. Nós precisamos de discípulos firmes e constantes. Mordomos do seu testemunho. Entendeu? Quarta área. A parte que ninguém gosta de fazer. Eu vou desligar o vídeo aqui porque ninguém quer ver. Mordomia do nosso tempo, do nosso talento, do nosso testemunho. E por último, o nosso tesouro. Nosso tesouro. Bom mordomo, nosso tesouro. O tesouro do salvo vem da mão de Deus. Então a boa mordomia tem que incluir isto também, não é? Agora, Deuteronômio 8:18. Antes que alguém fala, porque a pessoa vai chegar: ah, pastor, o que eu ganho, não é do Senhor não, não é de Deus não. Antes que alguém fala, ganhei meu pão, Deus relembra a pessoa em Deuteronômio 8:18 de que foi Ele que deu o quê? A força para adquirir. Adoeça e fique desempregado. Quanto pão você vai ganhar? Não é?
Fique encostado no trabalho um tempo. Quanto pão você vai ganhar? Nada. Nada. Se você não tem poder de Deus para adquirir, não iria ganhar nada, não é? O primeiro passo de mordomia bíblico em relação ao tesouro é de entregar o dízimo, não dar. A gente não dá o dízimo. Sabe por que a gente não dá o dízimo? Porque dá alguma coisa que é meu, não é? O dízimo não me pertence. Então eu entrego. Eu entrego o dízimo. Certo? Gênesis 14, 20, Hebreus 7, 2. O que é o dízimo? O que é o dízimo? A primícia, a 10ª parte de tudo que eu receber. De quanto? Tudo. Às vezes, mas pastor, eu não sei quanto eu recebo. Eu acho que você sabe. Quantos de nós não sabemos quanto que recebemos? A gente sabe quanto recebemos, não é? Sim. A 10ª parte. As primícias. A 10ª parte de tudo que recebemos. Então, quanto seria o dízimo de R$100? R$10. Bem fácil. Pastor, eu ganhei, alguém me deu R$1. Então, 10 centavos pertence a Deus. Não é isso? Sim. Pastor, eu ganhei o sorteio. R$1.000. Quanto pertence ao Senhor? 100. É fácil. Até a criança pode dar essa conta. Só tira um 0. Já resolveu. Não foi? Nós devemos entender. Agora, na Bíblia, no Velho Testamento, sabe quanto eles dizimaram às vezes? 30%. Dizimaram até 30% às vezes. 3 vezes 10% cada vez. 30% às vezes que eles dizimaram. Deus só está pedindo a gente quanto? 10%. Ah, mas pastor, o dízimo é do Velho Testamento, pastor. Só da lei de Moisés. Tudo bem. Pode pensar isso. Mas quero que você avalie alguma coisa rapidinho. Está na lição. O dízimo começou em Gênesis 14, verso 18 a 20. Antes da lei. Abraão foi numa guerra. Foi numa luta para resgatar Ló e sua família. Quando ele foi lá, ele ganhou um despojo. Voltando daquela batalha, encontrou com o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Rei e sacerdote. É um tipo de Jesus Cristo. É um símbolo de Jesus Cristo, aquele Melquisedeque, aquele rei. Chegou lá, Abraão chegou lá e disse: eu quero dar um dízimo de todo despojo que tem aqui. Isso muitos anos antes que a lei foi escrita. Então o dízimo começou antes da lei, certo? Em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó praticou o dízimo antes da lei. Ah, mas pastor, ainda isso é o Velho Testamento. Tudo bem, calma, vamos chegar lá. Em Levítico 27, verso 30, Moisés mandou fazer o dízimo na lei de Moisés, certo? Tem muita dificuldade com isso. Em Malaquias 3, 8 a 10, Malaquias reprovou a Israel porque não estavam dando o dízimo, não estavam entregando o dízimo. Ele disse: vocês estão roubando a Deus. Mas como que nós estamos roubando? Perguntaram. Não estão entregando dízimos e ofertas. Malaquias chamou Israel ladrões. E pode saber alguma coisa: se você não entrega o dízimo a Deus, Deus tira. Ele tira. Experimentei na minha vida. Quando estava no seminário, as contas estavam apertadas. Ninguém pagou minha conta no seminário.
Eu trabalhei para pagar meu seminário. Estava trabalhando todo dia. Eu estudava de manhã, à tarde fui trabalhar. Trabalhei segundo horário, de 3 às 11, segunda a sexta-feira, numa empresa. Às vezes as contas estavam apertadas, porque não era somente que eu estava pagando as minhas aulas, matrícula, eu estava pagando o dormitório, porque eu dormia lá no lugar. Então, pagando isso, pagando minhas refeições, pagando meus livros, tudo isso. Às vezes as contas ficavam apertadas. E carro também, seguro do carro, combustível, indo e voltando para o trabalho. Certo? Estava pagando tudo isso, trabalhando no seminário. Às vezes as contas apertaram. E houve mais do que uma vez que pastor Joel, não era pastor naquela época, seminarista, eu não entreguei meu dízimo. Era interessante quantas vezes carro quebrou, pneu furava, adoeci, teve que pagar uma conta de médico. E era interessante quantas vezes que era mais do que o que teria sido meu dízimo, se eu tivesse entregue a Deus. Malaquias reprovou Israel. Mas, isso ainda é Velho Testamento, pastor. Tudo bem. Mateus 23, 23. Em Mateus 23, 23, Jesus recomendou a prática. Ele até reclamou com os fariseus. Diz, vocês dizimam hortelã e essas coisas pequenas, mas vocês não estão lembrando as coisas maiores do Evangelho. Jesus disse, vocês devem praticar isto e também aquilo. Ou seja, Jesus não negou que os fariseus devem deixar de entregar o dízimo. Ele está dizendo, vocês devem fazer isto e também as outras coisas. Tanto um quanto o outro, certo? Agora em Hebreus 7:6, já depois da lei, já depois da morte de Cristo, no Novo Testamento, em Hebreus 7:6, Deus recomendou a prática, autorizou a prática do dízimo. Ele autorizou. Em 2 Coríntios 8, 3 a 5, nós encontramos que as igrejas obedeceram também. Paulo falou, você traz as ofertas à casa do Senhor no primeiro dia da semana, ele disse. Traz. E talvez Hebreus 7:8 seja o verso principal em tudo isso. Porque em Hebreus 7, verso 8, Jesus recebe os nossos dízimos como testemunho que Ele vive. Quando você entrega seu dízimo aqui na igreja, você coloca no gás plástico, você está testemunhando que acredita que Jesus Cristo ressuscitou. Porque quando você coloca lá, Jesus está lá no céu, recebendo. É isso que o verso diz. Vai, olhe no verso, Hebreus 7, 8. Hebreus capítulo 7, verso 8. Veja o que Paulo falou aqui. Hebreus 7, verso 8. Hebreus capítulo 7, verso 8. E aqui onde? Aqui na terra. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Pastor Joel vai morrer? Vai. Mais cedo ou mais tarde, vão morrer. Certo? Aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, ali onde? Lá no céu. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E quem é que se testifica que vive? Jesus Cristo. Quando você entrega o que pertence a Deus,
está testificando que acredita que Jesus Cristo vive. Entendeu? Agora, vamos voltar. Quanto pertence a Deus? 100%, não é? Tudo. Ele nos entrega uma porção. 10% Ele pede. Você me dê 10, não é? Então Deus nos dá quanto para a gente viver? 90%. Rapaz, é um bom negócio então, não é? É muito bom negócio se nós pensamos direitinho sobre mordomia. Porque o segundo passo da administração dos bens é que nós administramos o bem, de acordo com 1 Timóteo 5:8. O segundo passo é de administrar bem o que resta para providenciar para a sua família. Em 1 Timóteo 5:8, Paulo disse: aquele que não providencia para a sua família é pior do que o infiel. Não é? Então aquele 90% que Deus nos deu é para eu administrar bem, para providenciar para a minha família. Não é? Em Provérbios 22:7, devemos tomar cuidado com o quê? As dívidas. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Está endividado até o pescoço. É muito difícil administrar bem quando você já está gastando o que você não tem. Eu não estou dizendo que às vezes mas Deus prefere que não. Ele prefere que cuidamos, porque quando nós estamos aqui com as dívidas, nós somos os servos de quem? Das dívidas, exatamente. Somos servos das dívidas. Exatamente. Êxodo 36, 6 e 7. Esteja sempre pronto de dar ofertas para a obra do Senhor. Esteja sempre pronto para dar ofertas para a obra do Senhor. Em Êxodo, capítulo 36, 6 e 7, Moisés estava pegando ofertas para levantar o tabernáculo. Sabe o que aconteceu? Chegou a certo ponto que Moisés teve que chegar ao povo e dizer: por favor, não traz mais. Já tem demais. Não pode receber mais. Você já ouviu um pastor falar isso? Não traz mais. Acabou-se. O povo tinha tanta vontade de ajudar na obra que estava trazendo tudo o que tinha. E Moisés teve que dizer: para. Não foi a única vez que aconteceu na história de Israel. Porque quando estava levantando ofertas para o templo, a mesma coisa aconteceu. Quando estava restaurando o templo, a mesma coisa aconteceu. Quando Joás estava recebendo para reformar o templo, melhorar o templo, porque o templo tinha sido deixado em escombros, chegou a certo ponto que ele disse: para, já chega, tem demais. Devemos estar sempre prontos para ajudar na obra, certo? Agora a pessoa diz: mas pastor, o senhor não tira ofertas durante o culto, por que o senhor não faz isso? Até agora não fosse nosso costume, certo? De fazer isso, não quer dizer que a gente nunca vai fazer, que nós não vamos fazer, mas não é do nosso costume. Então como é que você faz? Pega um envelope, bota seu nome, bota quanto seu dízimo aí, bota no gasto falácio. Mas pastor, meu envelope com meu nome não está ali. Pega outro. Eu posso ter? Pode ter 10, 12, 15 envelopes. Quantos envelopes você quiser. Leva, bota seu nome, bota no gasto falácio. Pastor, qual é o meu talento? Vem, vamos conversar. Para saber qual é o seu talento. Como é que você pode ser usado. Pastor, meu tempo. Eu tenho dificuldade de organizar meu tempo. Vamos orar sobre isso. Deixa eu ver se tem algum conselho para ajudar você. Meu testemunho, pastor, é muito difícil. Vamos conversar. Mas seja um bom mordomo de tudo que Deus deu. Porque tudo pertence a Ele. Não é? Tá bom. Vamos ter intervalo.